A epidemiologia ela pode ser definida como o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas. Os estudos epidemiológicos podem ser muito úteis no enfrentamento e no controle dos problemas de saúde. O uso da epidemiologia como ferramenta para o conhecimento da realidade da distribuição das doenças na população é de extrema relevância para o planejamento de ações e de organizações dos serviços de saúde. A epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde-doença em uma população. Ela analisa a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, como danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva. Portanto, a epidemiologia ela vai estudar medidas específicas de prevenção e de controle dessas enfermidades, fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento das ações de saúde. Então, de uma maneira mais resumida, o termo epidemiologia significa o estudo sobre a população, que direcionado ao campo da saúde pode ser compreendido como o estudo sobre o que afeta a população. A epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que os eventos relacionados à saúde, como as doenças, seus determinantes e o uso de serviços da saúde, não se distribuem ao acaso entre as pessoas. Há grupos populacionais que apresentam mais casos de certo agravo e há outros que morrem mais por determinada doença. Tais diferenças ocorrem porque os fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas não se distribuem igualmente na população. Portanto, acometem mais alguns grupos do que outros. Segundo a Associação Internacional de Epidemiologia, a epidemiologia possui 3 propósitos principais. Então, o primeiro propósito da epidemiologia é relatar a dimensão e a importância do agente causador da doença, em relação com as dificuldades da saúde entre as populações humanas. O segundo propósito é gerar informações que sirvam de bases de prevenção e de tratamento das doenças, estabelecendo prioridades. O terceiro propósito é identificar a causa e a origem da doença. Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo e hoje eu vou falar sobre o planejamento das ações da saúde bucal. Antes de entrar nesse assunto do planejamento das ações, eu vou fazer uma definição sobre o que seria saúde bucal. A gente pode definir ela então como um padrão de saúde das estruturas bucais, permitindo que o indivíduo possa falar, possa viver em sociedade, sem doença ativa ou sem desconforto. Dessa forma então, ele contribui para o bem-estar geral. Bom, agora que eu já dei a definição sobre saúde bucal, vamos falar sobre o planejamento das ações. E assim, o planejamento é o ponto de partida para a mudança das condições de saúde bucal em uma população. Desde a Constituição Federal de 1988 e a criação do SUS, muitas mudanças ocorreram no campo das políticas públicas no Brasil. O número de municípios sem recursos de assistências odontológicas diminuiu e os consultórios, antes eles eram fixados em escolas, foram realocados para a rede básica, proporcionando maior integração das ações de saúde bucal aos demais programas. Os grupos populacionais que antes eram excluídos do exercício dos seus direitos, eles passaram a usufruir de programações específicas de acordo com o ciclo da vida, as características étnicas, o contexto social e os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles começaram a financiar regularmente programas de aplicação tópica de flúor, de escovação dental, e tudo isso foi supervisionado em escolas. Enfim, entre outras iniciativas também. Então assim, pessoal, é crucial a gente propor o seguinte questionamento: qual que é a finalidade das políticas públicas em países como o Brasil? Destaca-se então o amplo objetivo de reduzir iniquidades no acesso e na utilização de serviços, bem como integrar ações intersetoriais,
públicas, com um nível de qualidade, de respostas que impactem os principais indicadores de saúde bucal. Nesse sentido, é necessário avaliar as políticas de saúde não apenas pelo efeito global, que é sobre a saúde coletiva, mas também pelo resultado de suas intervenções sobre o quadro persistente de iniquidades. Essa política ainda está em fase de expansão, mas já há indicações favoráveis quanto ao seu efeito de redução das iniquidades em saúde bucal. Isso tudo é refletido nos principais indicadores de epidemiologia. Eu me chamo Amanda Santos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as frequências e os fatores determinantes dos problemas em saúde bucal. Frequências e fatores que determinam os problemas bucais: qualidade de vida, educação, escolaridade, profissão, gênero, idade e classe social. O estilo de vida é adotado pelas pessoas, como hábitos alimentares, consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e drogas, apresenta-se como fator de risco para doenças bucais. Deve-se planejar um estudo piloto a fim de testar a metodologia a ser empregada. Exemplo, o índice de CPOD deve-se quantificar o número total de dentes pelo número total de indivíduos examinados, que serve como levantamento epidemiológico. Dentro desses levantamentos foi criado como medida de prevenção a adição de flúor nas águas de abastecimento público e a orientação de uso de dentifrícios enxaguantes com flúor e ainda as aplicações tópicas em consultórios odontológicos. As conscientizações educativas também são muito usadas para a melhoria deste cenário. A educação e a prevenção em saúde bucal desempenham um papel relevante na promoção em saúde bucal. E agora eu vou passar para vocês um videozinho que vai falar um pouquinho mais sobre as doenças bucais e um panorama geral da saúde bucal no mundo. Hoje, as doenças e condições orais mais comuns são a cárie dentária, a doença periodontal, o câncer bucal, as doenças orais infecciosas, o traumatismo e as lesões hereditárias. Estima-se que cavidades dentais decorrentes de lesões de cárie acometam entre 60% e 90% de crianças em idade escolar e perto de 100% dos adultos, frequentemente levando à dor e ao desconforto. Já com relação à doença periodontal, os casos mais severos, aqueles que podem levar à perda dental, são encontrados em 15% a 20% dos adultos de meia idade, que possuem entre 35 e 44 anos. Cárie dentária e doença periodontal são as principais causas de perda dentária. A perda completa dos dentes naturais é difundida no mundo todo e afeta particularmente as pessoas mais velhas. Globalmente, cerca de 30% das pessoas entre 65 e 74 anos não possuem nenhum dente natural em boca. Falando sobre câncer bucal, esse tipo de câncer tem uma incidência estimada de 1 a 10 casos a cada 100 mil pessoas na maioria dos países. Sua prevalência é relativamente maior entre homens idosos e pessoas de baixa escolaridade e renda. O tabagismo e o uso abusivo do álcool são considerados os principais fatores causais para o seu aparecimento. E quais seriam as possíveis causas mais comuns para uma menor saúde bucal? Prova de que não podemos dissociar a boca do resto do nosso organismo é que as doenças orais compartilham dos mesmos fatores de risco que as doenças crônicas, como as cardiovasculares ou metabólicas. A presença de uma dieta pouco saudável, o tabagismo e o abuso do álcool podem levar ao desenvolvimento ou agravo de todas essas afecções. A maioria das doenças e condições bucais requer assistência odontológica profissional. Entretanto, devido à disponibilidade limitada ou inacessibilidade, o uso de serviços de saúde é marcadamente baixo entre a população idosa ou que vive em áreas rurais, que possui baixa escolaridade e renda. A cobertura de saúde bucal é baixa em países de baixa e média renda. O tratamento odontológico curativo tradicional é considerado um fardo econômico, até mesmo para países de alta renda, representando de 5 a 10% dos gastos em saúde pública. Em países de baixa renda ou média, programas públicos de saúde bucal são ainda raros. A lógica, no entanto, deveria ser entendida no sentido de que todo esse alto custo poderia ser evitado com medidas efetivas de promoção de saúde e prevenção. A resposta da Organização Mundial de Saúde tem um enfoque no desenvolvimento de políticas globais de saúde pública. O Programa Global de Saúde Oral da OMS alinha seu trabalho com a estratégia de prevenção de doenças crônicas e promoção da saúde. A ênfase é colocada na construção de políticas de saúde bucal voltadas para o controle efetivo dos riscos, além de estimular o desenvolvimento e a implementação de projetos comunitários
para a promoção de saúde bucal e prevenção das doenças bucais, com foco em grupos populacionais desfavorecidos e pobres. Há ainda o trabalho de encorajamento das autoridades nacionais de saúde a implementarem programas efetivos de uso de fluoreto para a prevenção da cárie dentária, incentivando também a abordagem simultânea de prevenção de doenças orais e crônicas. Para isso, a OMS dispõe de suporte técnico aos países que necessitem de um fortalecimento dos seus sistemas de saúde bucal e sua integração à saúde pública como um todo. Dentro das direções estratégicas da OMS, o final do século XX viu uma possibilidade de transformação sem precedentes, tanto na saúde geral quanto na bucal no mundo todo. Porém, ainda milhões de pessoas estão excluídas dos benefícios socioeconômicos e melhorias em saúde e qualidade de vida. O entendimento das causas e consequências dos agravos à saúde está mudando. Hoje, sabe-se que os determinantes de saúde sociais, econômicos, políticos e culturais são de extrema importância. Entende-se que uma melhor saúde pode ser alcançada tão somente pela redução da pobreza. Para isso, a OMS estabeleceu algumas direções estratégicas, sendo elas reduzir o fardo e incapacidade causados pelas doenças bucais, especialmente em populações pobres e marginalizadas, promover estilos de vida mais saudáveis e reduzir os fatores de risco que emerjam de causas ambientais, econômicas, sociais e comportamentais. Desenvolver sistemas que melhorem equitativamente os desfechos de saúde bucal, que atendam às demandas legítimas das populações e que sejam justos financeiramente. E, por fim, estabelecer políticas baseadas na integração da saúde bucal com programas de saúde nacionais e comunitários. Essas e muitas outras informações podem ser encontradas no site da Organização Mundial de Saúde. Esse link leva direto para a página de saúde oral da OMS Internacional. A epidemiologia ela é de extrema importância para o planejamento das ações da saúde bucal. Porque, como vimos no início do vídeo, com a epidemiologia conseguimos ter toda a estatística das doenças, porque a epidemiologia ela estuda a doença na população. Então assim a gente consegue saber qual área está sendo mais afetada, que tipo de doença está sendo afetada naquela área, a faixa etária de idade que está sendo acometida a doença. Então tudo isso facilita para o planejamento das ações que vão ser tomadas e assim facilitando muito o trabalho do dentista. Pois com todas essas informações que a epidemiologia ela coleta sobre as doenças que estão sendo acometidas, conseguimos fazer um bom trabalho de prevenção, não deixando aquela doença evoluir, ou seja, para mais pessoas ou para um caso mais grave. Assim, conseguindo entender os tipos de doença que mais estão sendo acometidas em tal região e assim conseguindo fazer um bom trabalho de prevenção. Olá, boa noite, eu me chamo Daniel e nosso trabalho se encerra por aqui, concluindo como forma de alertar os fatores determinantes na pesquisa do levantamento epidemiológico contra os problemas de saúde bucal, deixando aqui o alerta de orientação na sua forma correta de higienizar como forma de prevenção a qualquer tipo de patologia bucal na pesquisa epidemiológica como forma de conscientizar a população e seus riscos caso não seja tratado a tempo. Agradeço a atenção de todos e obrigado.